os que sofrem, os que buscam uma justiça diferente. Gente, quando você olha isso em 3 dimensões, aí você começa a ver que a caminhada com Deus é outra coisa muito diferente, muito mais profunda. Não é entrar num grupo e começar a cumprir regra. Isso, assim, daqui a pouco a gente vai falar que tem uma certa parte que você não vai viver desregradamente fazendo tudo que você quer, mas assim, o cerne da coisa, que realmente vai fazer as coisas acontecerem, não é o cumprimento de regra, não é o pertencer a determinado grupo, a determinada igreja, mas é o fato do seu coração ser aberto para que Deus precisa mexer em você. Deus precisa mexer em você. É isso que vai fazer a caminhada diferente. Eu acho que é o porquê, você tem que cumprir regra, mas é o porquê você cumpre a regra. O lance do filho do mais velho, você cumprir regra querendo ganhar alguma coisa em troca. Não, você tem que cumprir regra por causa disso, tem que cumprir regra por amar a Deus. E aí você, por gratidão, exatamente. É isso. Você cumpre regra, mas você não cumpre. Ali o filho mais velho, eu falo e eu. É tipo, eu estou me olhando no espelho. Eu me vejo muito como uma filha mais velha. Da parada. Você quer comprar Deus para isso. Eu fiz isso certo. Cadê minha recompensa? Não. Você tem que fazer por naturalidade. Exatamente. Só que, Ju, é isso aí, mas tem uma vertente que torna isso um pouco mais também. Porque, olha só, quem cumpre a regra confia nele mesmo. Entende? Então, o que ele diz? Olha, eu vou cumprir, eu vou ganhar. Eu apostei, eu ganhei, eu tenho lucro. O fato de você saber que não existe regra capaz de que você seja capaz de cumprir totalmente e capaz de tornar você melhor, porque olha só, ela está consertando um lado e está piorando o outro. Ao mesmo tempo que ela está fazendo você cumprir, mesmo que você tenha a motivação certa, a regra em si te separa do outro, não é? Faz você se sentir melhor do que o outro. Isso já é como é que se diz? Um contraponto dela. Por isso mesmo que Paulo, quando ele fala sobre a lei, ele diz assim, a lei estava enferma. A lei não ia nunca conseguir levar ninguém a lugar nenhum. Entende? Mas a gente já chega lá. Ó, a ideia de você pensar nas regras, elas têm que ser percebidas pelo coração. Como que elas são percebidas pelo coração? Caramba, eu estou no salvo. Eu não tenho jeito de fazer esse negócio. Eu dependo da graça de Deus. E aí, por receber a graça de Deus, é aí que entra isso que você está falando. Você começa a fazer coisas de uma forma melhor, fazer coisas corretas, não porque você acha que Deus vai te recompensar por ela, porque a recompensa você já recebeu, entende? Você já ganhou, entende? Então você não está precisando ganhar mais nada. Por exemplo, o cara da história lá, o filho pródigo. Gente, ele já tinha recebido o anel, já estava com o roupão do pai, já estava com sandália no pé, o cara já tinha matado o negócio lá, o novilho cevado, já estava assando lá. Vem cá, o que eu quero mais? Eu já tenho tudo. Aí quando você cumpre regras, elas perdem toda a força de cumprimento de regras. Elas se tornam outra coisa. Por exemplo, cumprir regra por amizade, cara, praticamente não pode ser chamado de cumprir regra, entende? Por exemplo, quando eu tenho um amigo que eu amo e eu conduzo essa amizade de uma forma que possa beneficiar a amizade e a gente seja cada vez mais amigo, isso é cumprir regra, gente? Não é. A gente pode dar um outro nome. Eu vou cumprir, eu vou fazer, mas é uma caminhada de amizade. Entende? E por gratidão, por carinho, por amor, por afeto, por graça, você vai começando a viver uma vida diferente. Entende? É esse aí que é o X da questão. Não é o cumprimento da regra que é destacado, mas a atitude do coração. E isso modifica a caminhada da gente com Deus completamente. Vocês estão entendendo como que isso funciona? Gente, se a gente entra num caminho de, ok, entendi o que Deus fez por mim, entrei numa igreja, agora eu começo a cumprir as regras. Entende? Você vai fazer a mesma caminhada que o fariseu fez. Sabe? A ideia, quando você percebe as regras pelo coração, você vai ver da seguinte forma: olha, fui alcançado por Deus, agora Deus é meu amigo, entende?
E tudo que puder ser feito para que essa amizade flua e continue, eu quero fazer com alegria. Entende? É completamente diferente. Entende como que funciona? Vamos lá. Os 10 mandamentos, eles são colocados na forma negativa para destacar uma impossibilidade humana. Ele diz para você assim, não faça isso. Mas Deus já sabia que você ia fazer. Quem não sabia era você. Entende? Não minta. Entende? Deus já sabia que você ia mentir. Quem não sabia era eu e você. Então o confronto da lei deve levar a gente para as bem-aventuranças. Caramba, eu não consigo isso. Tem que ter um outro jeito de eu experimentar isso. Esse que é a grande sacada da lei. As bem-aventuranças estão em forma positiva e elas destacam a inconformidade com aquela impossibilidade que eu não consigo cumprir. Então, a lei, gente, isso aqui é interessante, para a gente entender por que as coisas são assim. Gente, pensa aí, você, mesmo que o passarinho tivesse um certo intelecto, você acha que você conseguiria ensinar tudo que você sabe para um passarinho? Ou vamos diminuir para ficar mais próximo de uma formiga? Se tudo que você pudesse, se você sabe, a formiga pudesse aprender, das duas uma, ou seu cérebro é do tamanho dela, ou ela tem que ter um cabeção legal para poder entender tudo aquilo que você está passando. Quando a gente trabalha com Deus, você tem que entender que os pensamentos de Deus são sempre mais altos do que os nossos. Então, gente, olha, Isaías 55, 8 e 9 diz isso, Deus falando, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Então, a gente precisa de tempo, esse é o versículo, a gente precisa de tempo para digerir o que Deus ensina. E olha, quando Paulo fala de maneira que a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados, a lei só serviu para uma coisa, para dizer para a gente, vocês não vão conseguir fazer. Tem que ter um outro jeito. Só que como a nossa cabeça é pequena, isso demorou um tempão de história para cumprir esse objetivo e para as pessoas forem vendo que não dá certo. Só que o problema é que quando a gente não olha para a Bíblia, porque ela ensina, a gente continua precisando do mesmo tempo para descobrir e a gente não descobre. E é por isso que a gente precisa crer no que está aqui. Porque levou anos de história para isso se comprovar. Então aí Paulo fala, olha, quando Jesus vem e apresenta um caminho diferente, que não tem a ver com o cumprimento de regra, é fácil dizer assim, vocês estão cumprindo regra até quantos mil anos estão cumprindo regra? Chegou onde precisava? Não. Então acorda, caramba, tem que ter outro caminho. Essa é que é a ideia da lei. E ela cumpriu esse único papel, porque pela lei a gente não consegue resolver a situação. Tá? A lei ela foi dada para mostrar algo maior. Por que isso é assim? Agora, olha como que é coerente a Bíblia. Gente, o que a gente perde no paraíso quando peca? É um bando de regra? Não foi isso que a gente perdeu. O que a gente perdeu? Quando a gente lê lá o relato, diz que Deus era o quê? Amigo das pessoas. Não era isso? Ele vinha, como está escrito no Gênesis, né? Ele vinha todos os dias, conversava com Adão, conversava com Eva, caminhava no paraíso com eles, e depois tudo isso se perde. O que a gente perdeu? Foi regra? Não foi. Nós perdemos relacionamento. Sabe por que regra não funciona? Porque a gente não substitui uma pessoa com um livro sobre ela. A gente não substitui a perda de uma pessoa cumprindo as regras que tem a ver com ela. Você não substitui. Quem aqui já